Astrologia Esotérica, de Alan Lale. Primeira parte. Capítulo 1. Astrologia Simbólica. O homem é uma inteligência espiritual que se encarnou com o objetivo de obter experiência em mundos sob o espiritual, com o fito de poder dominá-los e governá-los, e em idades posteriores ocupar o seu lugar entre as hierarquias criadoras e diretoras do universo, o enigma da vida. A astrologia esotérica ocupa-se principalmente com a ciência da natureza humana, tratando de explicar, mediante o seu simbolismo singular, as realidades e os princípios básicos que regem a humanidade sob o governo dos corpos celestes. Os símbolos normalmente usados para descrever os signos do zodíaco, os planetas e suas relações, aspectos, têm servido para conversar esse significado interno ao longo das épocas sombrias de materialismo das quais a espécie humana está emergindo neste preciso momento. Visto de modo isolado, o círculo significa a unidade incompreensível que subjaz a toda a manifestação. Aplicado ao universo como um todo, significa o absoluto, o Deus não manifestado, a fonte do todo, igualmente presente em todas as coisas, tanto na matéria como no espírito, tanto no que chamamos bem como no mal. Aplicado ao nosso sistema solar, representa a vida una, que subjaz e inclui todas as formas de manifestação dentro do sistema que existiu antes de que se formasse o primeiro átomo do sistema solar e que continuará a existir depois de todas as coisas tenham desaparecido. Devido à sua unidade absoluta, sem distinção de partes, nem self e nem ausência de self, transcende a nossa compreensão e não pode comparar-se a qualquer forma de consciência que nos seja familiar. Não tem limites na extensão do tempo, nem entra na formação de qualquer relação. Devido a isso, não se pode dizer logicamente que a vida una tem um símbolo, pois mesmo o círculo vazio significa limitação devido à sua circunferência e, por conseguinte, é inadequado. Contudo, a mente humana sempre exige símbolos nos quais pode condensar e expressar grandes concepções mediante uma síntese apropriada, e no simbolismo da forma geométrica, o círculo presta-se a menos objeções que qualquer outro símbolo. Em termos de simbolismo dos números, será o número 0, de luz e cor, será a escuridão. Como fator da astrologia simbólica, o círculo é usado para representar o espírito em geral, abstrato e individualizado, ganhando em autoconsciência mediante a limitação e a combinação. Quando se coloca um ponto no centro do círculo, algo vem à existência desde as profundezas do incompreensível. Nada, a luz, está a começar a brilhar a partir do escuro. O som surge do interior do silêncio. O ser provém do não ser. O número 1, a unidade relativa de todas as coisas manifestadas, começa a aparecer. Como se aplica à totalidade do universo, representa Deus manifestado ou com atributos. Universal na sua manifestação, mas compreensível para aqueles que são capazes de unir a sua consciência com a dele. Aplicado ao nosso sistema solar, significa o Logos solar, o único Deus supremo do sistema.
Não há forma de vida dentro do sistema solar que não seja a sua vida, nem forma de consciência que não seja um aspecto da sua consciência. Ele criou o sistema inteiro a partir do seu próprio ser, no princípio, e o destruirá no fim, reabsorvendo-se em si mesmo. O sistema solar, considerado como um todo, pode ser considerado como o seu corpo, e estes planetas como centros ou órgãos desse corpo, cada um utilizando e manifestando um tipo diferente de vitalidade e de consciência, do qual o Sol é o coração para os que habitam este planeta e a Terra é a cabeça. Embora omnipresente, sua vida e o seu poder manifestam-se mais especificamente por meio do Sol, o grande luminar que este símbolo representa astrologicamente. A força cósmica vital deixa até ao Sol, destes planos superiores do ser, a chamada quarta dimensão do espaço, e dali é enviada a todos os planetas do sistema, fluindo através do éter, como o sangue através do corpo humano, ou como prana ao longo dos nervos, mantendo cada planeta em contacto com todos os outros e com o Sol. Quando o círculo se divide em duas metades por meio de um diâmetro, significa que o espírito abstrato está manifestando as duas polaridades do espírito e matéria, não separadas nos dois extremos, espírito de um lado e matéria do outro, mas unidas numa só dualidade que tem unidade subjacente a si mesma. Em termos de consciência, pode descrever-se como ego-não ego, dando as possibilidades tanto da consciência do mundo interior como da matéria, o mundo exterior. Significa, por conseguinte, um estado de dualidade, um meio entre dois extremos, combinando dois estados, sem pertencer exclusivamente nem a um nem ao outro. Desta maneira, é empregado como símbolo da alma, considerada como intermediária entre o espírito, acima, e o corpo, abaixo. Quando escrito desta forma, um círculo dividido por um diâmetro, da mesma forma que a letra grega θ, o símbolo astrológico é o do horizonte. Tomado, porém, na forma de semicírculo, significa a Lua, em suas duas fases duais de luz e escuridão, crescente e minguante. Representação da alma pessoal com os seus estados de ânimo variáveis, que pode subir e chegar a ser uma só coisa com a consciência em cima, ou pode descer e ficar preso ao corpo em baixo. A lua nova, conjunção da lua com o sol, simboliza a união da alma com o espírito, da personalidade com a individualidade, levada a cabo tanto depois da morte no mundo espiritual como durante a vida em transe do corpo. A lua cheia, a oposição dos dois luminares, representa a personalidade iluminada pelo sol, ou espírito, e que projeta sobre a terra a consciência física, sua luz emprestada. Quando um segundo diâmetro divide o primeiro em ângulo reto, forma-se a cruz dentro do círculo. Este é um símbolo familiar e de aplicação muito ampla, tanto em astrologia como em outras áreas. Oferece o plano básico do horóscopo comum, mostrando a linha do horizonte que vai desde o ascendente a leste até o descendente a oeste, e a linha vertical do meridiano que vai do zenite até ao nadir. Faz supor a manifestação completa e a atividade incessante, pois não pode formar-se enquanto o ego e o não-ego não tenham sido polarizados, ativo e passivo, positivo e negativo, agindo cada um sobre o outro e reagindo cada um sobre o outro. Essa ação e reação entre os dois tem várias consequências e implicações. Em primeiro lugar, subdivide as duas metades em 4/4. Em segundo lugar, pressupõe uma atividade incessante, porque se a ação e a reação cessassem, os quadrantes desapareceriam
e só restariam os dois semicírculos do símbolo precedente, existindo unicamente os quadrantes enquanto continua a atividade. Em terceiro lugar, faz supor uma corrente de influência que passa ao redor do círculo, seguindo a direção da ação e da reação e fazendo com que o próprio círculo dê voltas em torno do seu eixo, tal como faz a Terra. Isso é representado por meio do símbolo familiar da suástica, uma cruz que é imaginada em giro rápido e que deixa uma cauda para trás da extremidade de cada um dos 4 braços. Esses pequenos segmentos terminais são representados como linhas retas curtas, formando ângulos retos com os braços, mas é evidente que isso não é certo, pois se a cruz estivesse realmente girando, escreveria um círculo e a cauda seria circular, sendo os segmentos terminais pequenos arcos de um círculo, não linhas retas. Na verdade, esse símbolo é o mesmo que o último, a cruz dentro do círculo, omitindo-se partes da circunferência do círculo. A sua aplicação é muito vasta, pode significar o movimento giratório dos átomos ou então vórtices no éter, como correntes em torno de um eixo central. Em escala maior, representa a rotação axial da Terra, muito parecida com a de um átomo. Indica o movimento espiral da eletricidade em torno de um eixo magnético, o movimento serpentino da energia vital elétrica e ígnea chamada Kundalini e o movimento em redemoinho dos chakras ou centros de força da contraparte etérica do corpo físico. Representa um desses centros em particular que se descreve assim. O primeiro centro, na base da espinha dorsal, dispõe as suas ondulações de tal modo que dá a impressão de estar dividido em quadrantes, com vazios entre eles. Isso faz com que pareça marcado pelo sinal da cruz, e por essa razão a cruz é usada com frequência para simbolizar esse centro. E às vezes usa-se uma cruz flamejante para indicar o fogo serpentino que nele reside. Teosófis, volume 31, da página 1077. Quando uma roda, ao girar, avança na linha do seu eixo, não descreve um círculo, mas uma espiral. Em todos esses casos, a suástica indica uma espécie de força de movimento espiral que atua na matéria, moldando-a e pondo-a em movimento, desde um planeta até um átomo. No homem, essa cruz representa o corpo, distinguindo-se do círculo, espírito, e do semicírculo, alma. Astronomicamente, a cruz dentro do círculo é usada como símbolo da Terra, para o que é evidentemente muito apropriado. Quando se omite o círculo e fica apenas a cruz de braços iguais, de certo modo se esquece ou se deixa sem expressar a origem espiritual do símbolo e só se sugere a força que atua na matéria. Quando se representa a suástica como se girasse da direita para a esquerda, temos a direção da revolução da Terra em sua órbita ao redor do Sol e também a direção da rotação axial. Quando se representa girando da esquerda para a direita, indica a direção aparente do movimento do Sol, da Lua e dos planetas em sua saída e em seu ocaso, segundo são vistos da Terra. Os símbolos dos planetas. Desses 3 glifos, círculo, semicírculo e cruz, podem derivar-se os símbolos astrológicos dos planetas como segue. Sol é unidade, vida ou consciência, o ego individual, espírito. Lua, dualidade, relação, o princípio formativo, o ego pessoal, alma. Terra,
diferenciação, atividade na matéria, o ego material, corpo. Vênus, o ego espiritual ou individualidade acima da matéria. Marte, a matéria dominando o espírito operando por meio das atividades materiais. Júpiter, a alma estendendo-se além da matéria, mas conservando a forma material. Saturno, a alma concreta, limitada pelas condições materiais. Mercúrio, a cruz inferior significa a consciência astral ou desejo. O círculo do meio, a consciência mental. O semicírculo superior indica que a evolução foi levada para além do mental e está refletindo para baixo, a luz recebida de um plano ainda mais elevado ou búdico que o domina todo. Este símbolo pode ser interpretado ainda como o caduceu de Hermes, duas serpentes entrelaçadas em torno de uma vara central, referindo-se à força ígnea, a Kundalini, cujo pleno controle faz de alguém um mago prático. Urano, autoconsciência individualizada, e Netuno, autoconsciência pessoal. Contudo, a astrologia esotérica não é apenas uma interpretação simbólica da natureza humana, mas também uma filosofia pela qual se aplicam claramente as leis internas da natureza, tornando mais compreensível o sistema em que vivemos. O Sol é mais do que um símbolo do espírito, é o verdadeiro foco, o centro da vida do nosso sistema solar, o coração do logos solar, e os planetas são os veículos ou corpos dos seus mensageiros espirituais, sendo cada um deles o centro de uma grande hierarquia espiritual. Cada departamento da natureza é governado por um dos grandes espíritos planetários. Saturno rege o reino mineral, Júpiter e Lua o reino vegetal, e Marte o reino animal e o homem animal, efetuando cada um deles a vontade da inteligência suprema. Esses espíritos planetários são raios da grande luz única e encontram-se à frente do seu próprio departamento no universo. Regem os princípios fundamentais, bem como os menores detalhes da vida. Cada raça e sub-raça, cada nação e colónia dessa nação, assim como toda a religião, com suas subdivisões, é influenciada por uma dessas poderosas inteligências. Elas conhecem a vontade de Deus e tratam de cooperar com essa vontade, guiando os destinos do mundo. A astrologia esotérica ensina a imanência de Deus e busca descobrir por meio das posições dos corpos celestes as mudanças da natureza que conhecemos como as leis de Deus. Conhece o importante papel que essas inteligências divinas devem desempenhar no destino do homem, porque são seus protótipos seletos. Por conseguinte, quanto mais o homem se aproxima de uma união com o seu Pai Celeste, a sua estrela real, mais se aproxima da salvação ou da consciência individualizada, e quanto mais se afasta, mais perigosamente fatal e desarmoniosa se torna a sua vida. Nisso reside a principal diferença entre a astrologia esotérica e exotérica, a primeira referindo-se às ações dentro do homem e a capacidade dele se harmonizar com as leis da natureza, e a segunda referindo-se aos impulsos humanos ditados por atrações externas, pois a astrologia esotérica mostra as possibilidades latentes em toda a humanidade de unificação com a vontade divina, ou conforme declaram os astrólogos antigos, o sábio governa as suas estrelas, o tolo obedece-as. A autora da Doutrina Secreta expressou essas ideias numa bela linguagem ao dizer, e cito: Sim, o nosso destino está escrito nas estrelas.
Só que quanto mais estreita é a união entre o reflexo mortal, que é o homem, e o seu protótipo celestial, menos perigosas são as suas condições externas e as reencarnações subsequentes. Há condições externas e internas que afetam a determinação da nossa vontade sobre as nossas ações, e embora o homem não possa escapar ao destino que o governa, pode escolher um ou outro. Aqueles que acreditam em karma têm que acreditar no destino, que desde o nascimento até à morte vai tecendo o homem ao redor de si mesmo, como vai tecendo a teia uma aranha. E este destino está guiado ou pela voz celestial do protótipo invisível, ou pelo nosso íntimo homem astral, ou homem interno, que com excessiva frequência é o nosso gênio maligno. Realizar-se-á nesta obra uma séria intenção de mostrar algumas ideias acerca da influência que os espíritos planetários e os signos zodiacais exercem sobre a humanidade, e far-se-á também um esforço para indicar quão estreitamente se relacionam todas as coisas manifestadas com o Sol, a Lua e os planetas por meio do seu traço de união, os signos do zodíaco. Contudo, deve ficar bem claro desde o início que não são os próprios planetas físicos que afetam a humanidade, mas as inteligências supremas que usam os corpos planetários como seus veículos físicos, por assim dizer. Cada corpo planetário tem uma influência que lhe é própria e peculiar, e cada um deles combina a sua influência especial com a de todos os outros. Na linguagem das cores, isso expressa-se muito bem, dizendo que a branca luz do Sol muda de tom ao passar através da esfera planetária para a cor desse planeta específico, o índigo, violeta e azul de Vênus, Lua e Júpiter, o amarelo, alaranjado e vermelho de Mercúrio, Sol e Marte, o equilíbrio com o verde de Saturno. O corpo, a alma e o espírito do homem absorvem essas cores por um processo mental que altera a cor pura e original, que herda mediante a herança física, psíquica e espiritual, para matizes mais grosseiros ou mais delicados, segundo a escolha de pensamentos, sentimentos e ações. Esperamos explicar tudo isso nos capítulos seguintes.